A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Esté, capítulo 9. Hoje Deus mata os seus inimigos. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se dele, sucedeu ao contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror deles conspiraram, caiu sobre todos aqueles povos, todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia em todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também Parsandata e Dalfon, a Aspata, e Porata, e Dalia, e Aridata, e Farmasta, e Arisai, e Aridai, e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém o despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esté: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus e 500 homens e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei, que terão eles feito. Qual, pois é a tua petição? Se te dará, ou que é que desejas ainda, e se cumprirá. Então disse Esté: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã segundo o edito de hoje, e pendurem em força os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito de Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também o dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém o despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75 dos que os odiavam, porém nos despojo não tocava. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram o dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, se achavam em Suzã e se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas palavras e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se mudou de tristeza em alegria, e que o luto de dia de festa, para que os fizesse o dia de banquete,
de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns para os outros, dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo lhes prescrevera Mordecai, porque havia filho de Amedata, ou Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes para assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que no seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que se enforcaram ele e os seus filhos. Por isso, naqueles dias chamam Purim, o nome por daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes haviam sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não o deixaria de comemorar estes 2 dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E estes dias seriam lembrados comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e judeu Mordecai escreveram em toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. E expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do rei Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum do seu lamento. E o mandato de Esté estabeleceu em particularidades de Purim e se escreveu no livro. Aleluia! E assim finalizamos o capítulo 9 do livro de Esté. Deus abençoe.